Boa tarde, gente. Eu amo tanto a palavra de Deus, é tão bom a gente poder falar dela, meditar na palavra, e é um privilégio para mim estar aqui com vocês. Eu quero que você abra comigo já em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, versículo 9. Queridos, antes da gente ler o texto, enquanto você abre, esse texto é quando Abraão está prestes a sacrificar seu filho Isaque. A Bíblia fala que ele sobe aquela montanha, ele está levando o cutelo, que era uma espécie de uma machadinha, feita de pedra, e ele está levando lenha com ele, fogo. Por quê? Porque o sacrifício era feito da seguinte forma: o animal que era apresentado para Deus, ele era amarrado, depois aquele animal era literalmente partido no meio, era aberto, e depois do sacrifício feito, aquele animal era queimado, e era isso que ele ia fazer com o filho dele. Mas quando ele está prestes a apunhalar, matar o próprio filho, a gente conhece a história, o anjo do Senhor intervém. Então lá em Gênesis capítulo 22, versículo 9, diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou nem o seu único filho. Então, querido, esse texto ele mexe demais com a gente gosta demais dessa história, não só por todo o contexto emocional que existe. Aqui está falando de um pai que estava prestes a matar um filho, queimar o corpo do seu filho, e a fé desse homem é tão grande que ele está prestes, eu não consigo entender um sacrifício maior do que esse, do que alguém sacrificar o próprio filho. Mas o anjo do Senhor aparece e fala para ele: não mata seu filho, porque eu sei que você ama a Deus. E essa história, ela mexe com a gente. A Bíblia fala que depois disso, um cordeiro fica preso pelos chifres, e é aquele animal que é morto no sacrifício, e a gente ama essa história por todo o contexto de fé, de misericórdia que envolve ela. Mas você já leu essa história? E você já pensou como seria se Deus não tivesse feito nada? Se o anjo do Senhor não tivesse aparecido, e se Deus tivesse deixado Abraão matar seu filho, e se mesmo apesar da fé de Abraão, da fé de que Deus poderia fazer alguma coisa, de que Deus podia até ressuscitar, se apesar de tudo isso, Deus tivesse dito não, você já pensou nessa possibilidade? E aqui eu queria fazer uma pergunta para você: você acha que Deus poderia ter dito não para a fé de Abraão? Eu acho que ele poderia sim, sabe por quê? Porque Deus disse não para Jesus. Eu quero que você vá comigo para Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Sei que vocês estão bem familiarizados com esse texto, principalmente nesses dias, mas a palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 14, versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Repita comigo: aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contanto não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo, não pode vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta,
chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Querido, você consegue imaginar o nível de agonia que Jesus sentiu? Eu confesso para você que esse texto é difícil para mim. Quando a gente pensa no conceito que a gente tem do Filho de Deus, Deus que se fez homem, quem é Jesus? Ele é nosso Salvador, Ele é aquele que nos salvou, que nos resgatou, que nos religou com o Pai. É difícil para mim olhar para esse texto e ver o nível de tristeza e agonia que Jesus põe. Jesus fala para os seus discípulos que Ele está profundamente triste, numa tristeza mortal. São muito pesadas essas palavras. Lucas 22, 44 vem dizer que a agonia de Jesus era tão grande que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Eu estou bem alérgico, mas vai dar tudo certo. Eu não sei que nível de agonia você já passou, de desespero. Talvez você possa pensar aqui em situações, em momentos que você ficou desesperado, mas eu tenho certeza que nenhum de nós chegou a esse nível de passar por um desespero tão grande. Acho que eu vou pôr para você esse ventilador. Por um desespero tão... Se esfriar, vocês... Um desespero tão grande a ponto de suar gotas de sangue. E a única coisa que podia trazer alívio para Jesus, talvez naquele momento, porque orando ele já estava, era pedir o consolo e a companhia dos amigos. Quando a gente olha nos evangelhos, várias vezes, a gente vê Jesus orando. Em quase todas elas, Jesus manda os discípulos saírem de perto para ele poder orar em paz. Então ele fala, olha, atravessem aqui de barco em direção a Cafarnaum, que eu quero subir para orar. Outros momentos ele sobe numa montanha, ele deixa os discípulos sozinhos, para ele estar sozinho para orar. Na maioria das vezes, quando Jesus quer estar com o Pai, ele põe os discípulos para longe. Mas dessa vez, nessa noite, não. Dessa vez, ele queria os seus amigos perto. Mas ele faz isso por 3 vezes, ele passa boa parte da noite tentando conseguir a companhia dos seus amigos. E quando ele tenta isso pela 3ª vez, ele fala, olha, agora chega. Agora não adianta mais, porque a pessoa que vai me trair chegou e chegou a minha hora. E eu acho muito interessante, querido, a forma que Jesus ora para Deus. Quando a gente junta os relatos nos evangelhos, a gente vê que a oração que Jesus faz para Deus é mais ou menos o seguinte. A primeira coisa que ele diz é, Deus, tudo te é possível. Ele está dizendo, o Senhor pode todas as coisas. Ele está usando a lógica. Então ele está dizendo, então se o Senhor pode todas as coisas, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava querendo dizer o quê? Deus tem um plano B, tem uma outra alternativa, tem um jeito diferente de acabar com isso, tem uma outra forma. Se tem, essa é a hora. Agora, no entanto, não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que o Senhor quer. Nesse momento, Jesus não tenta só convencer Deus, mas ele reconhece que naquele momento existia uma divergência entre aquilo que ele queria e aquilo que Deus podia querer. E ele fala, no entanto, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Mas dessa vez, Deus responde, não. Ele faz um pedido para o Pai, e o Pai diz, não. C.S. Lewis, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala, quando Jesus fala do cálice que o esperava, Jesus sabia por todo o sofrimento que ele ia passar. C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nenhuma imagem da cruz foi usada, nenhuma cruz foi colocada em cima de uma igreja, nenhuma pintura da crucificação foi feita, até que a última geração que viu uma cruz romana de verdade tivesse morrido. Porque enquanto os romanos continuaram usando a cruz para matar pessoas, ninguém conseguiu olhar para uma imagem de uma cruz e ver aquilo como uma coisa boa. Então, só depois que o Império Romano caiu, as cruzes pararam de ser usadas, e aquela geração que tinha visto uma cruz de verdade morreu, é que a cruz começou a ser usada como símbolo de salvação. Porque ela era uma morte tão terrível, tão deprimente, que expunha tanto a pessoa que era condenada. Você morria aos poucos, devagar, sofrendo,
exposto como motivo de escárnio, de vergonha. E depois que Jesus se ajoelha diante do Pai, ele soa gotas de sangue, ele fala do seu desespero, da sua agonia, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus diz: não. Depois disso, Jesus é preso, surrado, humilhado, cuspido e pregado seminu num pedaço de madeira. Em Marcos capítulo 15, versículo 34, você não precisa abrir, o Arthur falou disso agora. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando a gente olha para os evangelhos, existem várias orações de Jesus registradas nos evangelhos. A única que Jesus não chama Deus de Pai ou Abba, que é uma expressão íntima, como quem fala papai ou paizinho, a única vez que Jesus usa a forma formal Deus, a única, é nessa oração. Quando ele está na cruz e ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? E o sentimento que Jesus teve naquele momento foi um sentimento de abandono. E eu creio que todos nós, queridos, nós já passamos por momentos em que a gente já se sentiu como se Deus tivesse nos abandonado. Como se Deus, por algum motivo, ele tivesse distraído, tivesse esquecido da gente, tivesse deixado que algo acontecesse. Eu gosto muito da forma que a Bíblia expressa uma frase de Marta e de Maria, que eram as irmãs de Lázaro. Você não precisa abrir também em João 11, 22, depois que Lázaro morre e Jesus vai até elas. A Bíblia diz assim, João 11, 22, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. No versículo 32, aí é a vez de Maria. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Você sabe que uma das coisas que mais me dói ouvir é pessoas que foram abusadas na infância. Eu acho que essa é uma das dores mais terríveis que existe. E quantas vezes eu já ouvi pessoas me dizerem: pastor, eu tinha 5 anos, eu tinha 6 anos, eu tinha 7 anos, eu tinha 9 anos, eu fui abusada pelo meu tio, eu fui abusado pelo meu tio, eu fui abusado pelo meu avô. Aonde estava Deus quando eu fui abusado? Por que Deus não olhou para isso? Por que Deus não impediu meu avô, meu tio? Aonde Deus estava enquanto aquela pessoa me levava para uma sala e colocava a mão dentro da minha roupa? E eu acredito, querido, que todos nós temos momentos em que nós nos sentimos desamparados, onde vem aquela sensação como se Deus, por um momento, ele tivesse distraído, ele tivesse esquecido de você, ele não tivesse percebido que algo ruim te acontecia. Alguns anos atrás eu perdi meu pai. Meu pai estava no 3º tratamento de câncer, e todas as vezes ele correspondeu muito bem ao tratamento. Ele teve um foco de câncer na garganta, aí ele tratou, já nos primeiros dias de quimioterapia, a doença desapareceu, ele ficou 2 anos bem, aí apareceu um outro foco, ele tratou de volta, sumiu a doença, logo no começo da quimioterapia, e alguns meses depois apareceu de volta. E quando apareceu de volta, ele já estava fazendo o tratamento, e eu lembro que a gente foi no médico um dia, e o médico, meu pai fazia tratamento pelo SUS, então ele recebia quimioterapia, ele tomava uma injeção que era para aumentar a imunidade dele, para o corpo não ficar muito fraco e ele morrer por uma outra doença. Mas o médico teve uma ideia, um dia ele falou: olha, 3ª vez que está reincidente esse câncer, e ele falou: eu vou mudar a medicação, então eu vou entrar com um requerimento aqui para o governo, pedindo uma medicação nova e a injeção nova para aumentar a sua imunidade. Só que aconteceu o seguinte: a medicação de quimioterapia chegou antes que a injeção para aumentar a imunidade. E o médico falou o seguinte: vamos trocar a medicação, e a hora que chegar a injeção para aumentar a sua imunidade, a gente dá. Só que em 3 dias,
No terceiro dia depois da quimioterapia, minha mãe me ligou e falou, teu pai, estou achando que ele está fraco demais. E quando eu cheguei, meu pai não se levantava da cama, eu tive que colocar ele no colo. Eu peguei ele no colo e levei para o carro. Às 5h30 eu levei ele para fazer uma consulta, às 6h30 eu peguei uma guia para internar meu pai, e às 5 para meia-noite eu recebi uma ligação dizendo que ele tinha morrido, assim, ó. E eu lembro que um dos sentimentos que eu tive foi falar, Deus, por que a gente não viu isso? Por que o Senhor não nos alertou? Por que o Senhor não mudou a cabeça daquele médico? Por que o Senhor não mandou aquele médico fazer um exame para ver como estava a imunidade dele? Por que o Senhor não nos atentou um dia antes? Se eu fosse um dia antes, eu tinha salvo meu pai. E, querido, eu fui muito tentado a falar, olha, aonde estava Deus? Deus se distraiu, aonde estava Deus quando isso aconteceu? Mas eu tenho aprendido que, às vezes, Deus diz não. E às vezes é muito difícil ouvir o não de Deus, porque ele pode vir na hora que você mais precisa de um sim. Eu vou contar uma história para você que o Carlinhos conhece bem. Alguns anos atrás eu estava no final de um culto de jovens e um jovem chegou para mim e falou, pastor, você pode conversar comigo? Eu falei, claro, nunca tinha visto ele na igreja. E eu lembro que eu puxei uma cadeira, a gente sentou, ele falou, eu preciso que você ouça a minha história. Eu falei, pode falar. E ele falou, olha, pastor, eu nasci num lar cristão, e quando eu estava na adolescência, teve um caso de adultério entre os meus pais. Se eu não me engano, a mãe que traiu o pai, ele falou, olha, aquilo foi um grande escândalo na igreja. Ele cresceu na igreja menonita ali do Boqueirão, e ele falou, olha, aquilo foi um escândalo tão grande que aquilo acabou com o casamento dos meus pais. Eles nunca conseguiram mais restaurar o casamento. Aquilo acabou com o relacionamento que eles tinham com a igreja. Meus pais se desviaram, nunca mais conseguiram voltar. E ele falou, olha, por um tempo, eu ainda e a minha irmã tentamos permanecer fiéis na fé. Mas há 2 anos atrás, minha mãe foi morar em Portugal e eu fui morar com ela. E ele falou, olha, em Portugal, afastado da igreja, eu mal com tudo que tinha acontecido, aí eu me afastei totalmente de Deus. Ele falou, eu mergulhei no pecado, mergulhei em tudo quanto é tipo de porcaria que você possa imaginar, e eu estava lá já há 2 anos e há muito tempo eu não ouvia a voz de Deus. Ele falou, mas esses dias eu levantei, eu sentei na minha cama de manhã, ele falou, não sei nem te explicar, mas Deus falou comigo. Fazia muito tempo que eu não ouvia a voz de Deus, Deus não falava comigo, mas eu ouvi Deus falar claro para mim. Deus falou assim, se você não voltar para mim agora, você não volta nunca mais. Ele falou, pastor, aquilo foi tão forte, eu tinha tanta certeza que era Deus que falou comigo, que eu saí correndo do quarto, cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu não consigo te explicar, eu não sei te dizer porquê, mas eu preciso voltar para o Brasil. Ele falou, eu sabia que se eu não voltasse para o Brasil, eu não ia voltar para Jesus. E eu acho que minha mãe viu o meu desespero e ela falou, filho, eu vou dar um jeito, vou emprestar dinheiro, fazer o que for. E ela arrumou o dinheiro e me comprou uma passagem, eu voltei para o Brasil. E ele falou, eu acabei de desembarcar no Brasil. Ele falou, eu preciso voltar para Jesus. Você pode me ajudar? Eu falei, que bom se todo mundo viesse facinho assim sempre, né? Eu falei, claro que eu posso te ajudar. O Gustavo que está comigo aqui, estou com o Gustavo, o Thiago, 2 coroinhas ali. A gente abraçou esse menino, né? Abraçamos, começamos a cuidar dele, tiramos tudo os carrapichos dele, ele confessou os pecados, passou por um processo de confissão, de santificação, de largar o pecado. Irmão, exatamente um ano depois, esse menino estava assim apaixonado por Jesus, bombando na fé. Sabe aquele cara que todo dia ele quer estar na igreja? Eu lembro que quando eu voltei, com 16 anos, eu tive um afastamento, eu ia na quadrangular, e eu ajudava até no culto de 100 horas da quadrangular. Verdade, eu cheguei lá, tinha um monte de velhinha, irmão do céu, eram bem velhinhas. Que nem diz um amigo meu, se juntasse a idade ali, não dava para ver o dilúvio, mas dava para pisar na lama, né? Então assim era. E eu cheguei, eu me ofereci para montar o som para elas, para poder estar dentro da igreja. Queria estar na igreja, queria Deus.
E esse menino estava assim, apaixonado por Jesus. Eu tive uma célula que acontecia na minha casa, sexta-feira, 11 horas da noite. Por que 11 horas da noite? O cara sai da faculdade 10h30, um fala, vamos tomar uma cerveja, outro fala, vamos jogar uma sinuca, outro fala, vamos na casa do amigo meu numa reunião. E a gente levou muita gente para a célula assim. E ele ajudava a liderar uma célula na quinta-feira já, mas ele continuava indo na célula que acontecia na minha casa na sexta-feira. E eu lembro que um dia, uma sexta, tocou o interfone do condomínio onde a gente morava, lá no Xaxim, eu abri o portão, era ele. Ele estava feliz aquele dia, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto. E a gente entrou para casa na célula. A gente devia estar umas 18 pessoas, mais ou menos, naquele dia. E eu lembro que eu estava assim, sentado na escada, eu morava num sobrado. Eu estava sentado na escada que dava para o andar de cima e minha casa era um L aqui. Aqui era a sala de jantar e aqui a sala de TV. E as pessoas estavam espalhadas ali nas duas salas. E eu lembro que o período de louvor já tinha acabado, eu estava compartilhando uma palavra, ele estava aqui à minha direita. E eu lembro que eu falei alguma coisa, ele fez um comentário engraçado, todo mundo deu risada. E eu me voltei para olhar para as pessoas que estavam de frente para mim. E de repente eu ouvi um barulho, um buf. Quando eu olhei, esse menino ele tinha tombado para frente. Eu, no impulso, eu pulei da escada, a primeira coisa que eu fiz foi esticar ele no chão, começar a orar por ele. Mas eu botei a mão na cabeça dele, comecei a orar, e na hora eu vi que a boca dele começou a ficar roxa, e a impressão que eu tinha é que ele estava parando de respirar. E eu lembro que eu falei para o Eber, um amigo meu que hoje é missionário na Alemanha, era discípulo meu na época, falei, cara, ele não está respirando. Eu não sei nem como que a gente começou. Quando eu vi, o Eber estava fazendo respiração boca a boca, eu estava fazendo massagem cardíaca. Nisso ligaram para o SAMU orientou a gente, e ele fala, se eu não me engano, eram 15 massagens cardíacas e 3 respirações. Você não tem ideia do que cansa isso, você nunca fez. Era novembro, quente pra caramba, eu lembro que eu escorria suor, mas toda vez que eu parava, ele começava a ficar com a boca roxa de volta, e a impressão que eu tinha é que ele estava parando de respirar. E eu lembro que eu falei para o Heber, eu falei, cara, a gente não pode parar, ele não está respirando não. O SAMU levou 15 minutos para chegar. Quando ele chegou, eu lembro que era um paramédico bem alto, 2 auxiliares, se eu não me engano. Ele chegou com todo um equipamento, uma maletinha, tipo uma maletinha que tinha uma telinha de LCD, era aquela máquina de eletrochoque, desfibrilador, cabo com pregador, uma palavra dessa, né? E ele chegou, já abriu a camiseta do menino e deu o primeiro choque. Quando deu o primeiro choque, eu vi que o monitor fez assim. Falei, meu Deus, o coração dele não está batendo, cara. Na hora o médico gritou, adrenalina, adrenalina. Deram para ele 2 ampolas de adrenalina. Ele fincou aquela adrenalina no menino e choque de volta, de volta. Falei, meu Deus do céu, cara, o médico de volta. Adrenalina, choque, uma terceira vez. Eu fiquei sabendo depois que a carga máxima, 3 vezes ele deu 2 ampolas de adrenalina e choque. Choque, massagem e um negócio para respirar. E aquilo foi passando 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Me deu um desespero. Eu lembro que eu saí para fora de casa. Tinha uma muretinha que dividia um sobrado do outro. Eu fiz uma das orações mais intensas da minha vida. Eu lembro da oração que eu fiz. Falei, Deus, o Senhor conhece a minha vida de oração. Eu falei, mas essa oração aqui o Senhor precisa responder. Eu falei, o Senhor não pode deixar esse menino morrer aqui. Não desse jeito, não no chão da sala da minha casa. Falei, Deus, esse menino tem 21 anos. Está apaixonado pelo Senhor. Isso não pode acontecer assim, não aqui, não na minha casa. Eu falei, Deus, eu coloco todo o meu coração nessa oração. E eu falei, Deus, o Senhor precisa responder minha oração. Não deixa esse menino morrer aqui. E eu terminei a minha oração e entrei para dentro de casa. Quando eu entrei na sala, o médico que estava debruçado em cima daquele menino, ele levantou. E ele olhou para mim e falou, olha, eu vou parar de tentar, porque ele morreu mesmo. Nisso, todo mundo que estava ali em casa começou a chorar, desesperado. Foram horas muito difíceis, porque quando a pessoa vai a óbito, o SAMU não leva, você tem que esperar o carro do ML. E aquele menino ficou morto no chão da sala da minha casa até 3h30 da manhã. Eu tive que ligar para os familiares para avisar que ele tinha morrido. O pai dele apareceu bêbado na minha casa gritando. Quando o carro do IML chegou, não passava no portão do condomínio. E eu tive que pegar o corpo daquele menino, colocar dentro da manta do sofá que cobria
da manta que cobria o sofá da minha casa, para carregar o corpo dele para fora. E eu lembro que quando isso estava quase terminando, o pastor Luciano Subirá, que é o meu pastor, me ligou e falou: Farley, eu acabei de chegar de viagem, acabei de saber o que aconteceu, estou indo para sua casa. Eu falei: Luciano, não venha porque nem eu vou ficar aqui. E eu tinha um discipulado com ele no outro dia, eu falei: cara, só não desmarca o teu discipulado comigo, porque eu estou mal, eu vou precisar desse tempo com você. Eu não consegui dormir aquela noite inteira, eu fui para a casa da minha sogra, e rolei de um lado para o outro. Quando amanheceu, saí de casa, e para ir para a casa do Luciano, eu tinha que passar pela frente da minha casa, e quando eu passei em frente de casa, o carro daquele menino estava parado ali até aquela hora. Eu falei: Deus, por que isso aconteceu? E a minha pergunta era: por que o Senhor disse não? O Luciano tentou me consolar, não adiantou muito, mas no final daquele dia, eu que fui no velório daquele menino. E eu lembro que quando eu cheguei, ele foi velado na igreja menonita, onde ele cresceu, ali na Marechal Floriano, no Boqueirão. E eu lembro que, já que eu entrei na igreja, alguns jovens da minha igreja, da Alcance, chegaram para mim e falaram: pastor, ele te falou o que aconteceu essa semana? Eu falei: não. Eles falaram: mas pastor, ele falou para todo mundo. Eu falei: cara, mas eu nem falei com ele essa semana. E eles me contaram que ele tinha contado para todos os amigos que na quarta-feira, 2 dias antes, ele tinha ido no Bola de Neve, ele tinha tido a primeira visão aberta da vida dele. E diz que na hora do louvor ele teve uma espécie de um arrebatamento de espírito, e ele se viu no meio de um exército de pessoas vestidas de branco, de braços dados, e eles marchavam e cantavam: santo, 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 e cada vez que eles diziam santo, eles iam para mais perto de Jesus. E diz que quando aquela visão acabou, foi difícil até para ele lembrar aonde ele estava. E naquele momento, Deus me mostrou que o que aquele menino teve naquela noite foi um vislumbre daquilo que esperava ele aquela semana. E naquela hora Deus disse para mim assim: não diga que aconteceu na hora errada, do jeito errado e no lugar errado. Deus me levou a lembrar que 1 ano antes Deus tinha dito o que para ele? Se você não voltar agora, você não volta nunca mais. E Deus me falou: ele estava no lugar certo, na hora certa. E naquela noite eu simplesmente levei ele de lá. Querido, nesse caso, a explicação do não de Deus, ela veio rápida. Mas eu digo para você que para muitas coisas na nossa vida, o não de Deus, a explicação do não, talvez demore muito para chegar. E eu me arrisco a dizer para você que para muitas coisas, o não de Deus, a explicação do não, talvez nunca chegue. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você: você já chegou ao ponto de dobrar seu joelho e abrir seu coração para Deus e falar que estava magoado com Ele? Fala: Deus, estou magoado. Eu queria que o Senhor me explicasse por que o Senhor deixou isso acontecer. Eu queria que o Senhor me explicasse aonde que o Senhor estava quando eu fui abusado na minha infância. Você já chegou a fazer uma oração assim para Deus? Ou será que a gente é religioso demais e a gente cai na imbecilidade de achar que Deus vai se ofender com isso? Como se a gente dobrar o joelho e dizer para Deus que a gente não entende, que a gente está magoado, e como se Deus fosse se ofender com a nossa sinceridade. Então Deus deve ter se ofendido com Jesus, com certeza, quando Jesus falou para ele: se possível, passa de mim esse cálice. Jesus nasceu para morrer por nós, querido. Ele sabia o propósito dele. Há muito tempo ele já estava dizendo para os discípulos: olha, eu não vou mais estar com vocês. O Filho do Homem vai ser entregue na mão de salteadores. Ele fala na ceia, ele fala: é a última ceia que eu tomo com vocês. Eu não vou mais estar no meio de vocês. Então Jesus sabia que a vontade do Pai era que ele morresse naquele momento e que ele desse a sua vida para salvar o mundo. Mas mesmo assim, Jesus dobra o joelho e fala: tudo te é possível. Então, se tudo te é possível, vamos fazer isso de outro jeito? Será que Deus se ofendeu quando Jesus, exposto na frente de todo mundo que dizia que Deus não existia, dos judeus que não reconheciam Jesus como Messias,
Será que Deus se ofendeu quando na frente de todas as pessoas, Jesus gritou para o céu, dizendo, Deus meu, por que você me abandonou? O que é essa maior prova que Jesus estava errado para essas pessoas? Ué, não é você que fala que é o Deus, que é o Filho de Deus, e agora está aqui dizendo, na frente de todo mundo e reconhecendo que Deus te abandonou? Mas às vezes, querido, o sentimento que nós temos de verdade é de termos sido abandonados e esquecidos por Deus. Agora o problema é que a gente fica carregando isso muito tempo, porque a gente não tem a coragem de ter uma vida sincera de oração, de expressar o nosso coração para Deus. Parece que a gente vai abrir o nosso coração para Deus, rasgando, sendo transparente de verdade, e dizendo, Deus, eu estou tão magoado, eu estou sentindo como se o Senhor tivesse me abandonado, e Deus vai gritar lá do céu, ah não, agora magoei. A primeira coisa que acontece é que Deus sabe tudo que passa no teu coração, e se o sentimento que tem aí no teu coração é que Deus te abandonou, você pode ter certeza que Ele sabe disso, mais que você. Em segundo lugar, querido, verdade, sinceridade, transparência fazem parte de qualquer relacionamento que seja sincero, profundo e verdadeiro. Aonde não existe transparência, não existe intimidade. Eu olho para Jó e vejo Jó questionando Deus. E os amigos vêm o quê? Defender Deus. Jó está questionando, está falando, me aponta alguma coisa que eu fiz. E os amigos estão dizendo, como que você vai questionar a Deus? Mas quando Deus vem no final e fala para Jó orar para os amigos dele, Deus fala o quê? Fala para os seus amigos que eles não falaram a verdade sobre mim, como você falou. Não é assim? Os caras que estavam tentando defender Deus, estavam falando a mentira. Agora o cara que rasgou o coração, falou, não entendo que o Senhor está permitindo isso comigo. Isso não é justo. Deus fala, você falou a verdade sobre mim. Querido, eu lembro que uma vez eu era adolescente ainda. Eu estou no meu quarto adorando a Deus, falando para Ele que eu amava. Eu nasci num lar cristão. Meus pais se converteram, eu tinha 1 ano de idade, falando do meu amor por Deus. E eu aprendi muito com o Davi, quando ele fala, sonda, meu Deus, se há em mim algum caminho mau. Davi, para mim, encontrou uma chave. E eu me sondo também. E eu estou fazendo essa oração e, de repente, eu me acho um hipócrita. E eu tomei uma coragem, demorou um pouquinho. Mas eu falei, Deus, quer saber uma coisa? Eu oro e eu te adoro e eu te obedeço porque eu tenho medo do inferno. Eu te obedeço porque eu quero ser próspero, eu quero ter uma vida boa. Eu te obedeço porque eu tenho medo, eu tenho temor do Senhor, não vou brincar com você. Agora, dizer que eu te amo, acho que passou um pouco do nível. Eu falei, então quer saber a real? Eu não te amo, não. Eu gosto de você. Nossa amizade está tipo Pedro e Jesus, né? Pedro, você me ama com amor ágape, eu te amo com amor filéu, você está ligado? Eu falei, Deus, eu não te amo, mas eu quero amar. Eu queria muito amar desse jeito. Eu queria estar aqui te buscando, não por causa das coisas que você pode me dar, ou que eu posso perder se eu não fizer isso. Eu queria estar te buscando só por quem você é. Foi uma das maiores transformações que eu passei pela minha vida, foram depois dessa oração sincera. Agora, às vezes, a gente quer se relacionar com Deus, querido, duas coisas, sem sermos sinceros, e o que eu vejo na oração de Jesus é sinceridade, e sem gastarmos tempo com Ele. E sabe o que a gente faz daí? Quando você se relaciona com Deus sem gastar tempo para conhecer Ele, a gente faz uma oração e a gente começa a se colocar no lugar de Deus e pensar o que você faria se você estivesse no lugar de Deus. Quer ver? Eu vou falar uma coisa que eu já fiz várias vezes e quando você rir, você vai se entregar. Quem já fez uma oração daquelas assim, desesperada, de rasgar o coração para Deus, aí se levanta e você fala assim, puxa, se eu fosse Deus, eu respondia essa oração minha aí. Você já não se sentiu assim? Eu muitas vezes. Falei, essa oração foi ninja. Essa foi verdadeira mesmo. Se eu fosse Deus, eu respondia. Ou você olha que você está numa situação tão desgraçada, num desespero tão grande, e você fala, cara, se eu fosse Deus, eu intervia nessa situação, eu responderia essa oração. E a gente vai criando uma imagem distorcida de Deus.
Sabe o que a gente faz? A gente vai criando um bezerro de ouro e a gente se relaciona com ele como se ele fosse Deus. E a gente tem uma tendência de medir o amor de Deus por aquilo que a gente considera bom ou mal. Irmão, a gente faz isso. Se Deus fizer isso que eu considero bom para mim, aí Deus é bom. Agora, se Deus não fizer, aí eu já fico em dúvida em relação ao amor de Deus. Então a gente mede a bondade de Deus, querido, em relação àquilo que a gente considera bom ou mal. E a gente cria um relacionamento com Deus com base em justiça própria. E a falta de intimidade com Deus impede que a gente conheça a profundidade do amor dele. E a gente acaba julgando o amor de Deus, porque a gente julga. A gente julga o amor de Deus. A gente acaba julgando o amor de Deus através da ótica do único amor que a gente conhece. Sabe qual é o único amor que a gente conhece? O nosso próprio. Que é um amor falho, limitado e egoísta pra caramba. E você acha que Deus ama como você ama. E isso torna quase inevitável a tendência da gente se magoar com Deus no nosso relacionamento com Ele. Sabe uma coisa que foi difícil para mim entender? Que existe uma diferença muito grande entre amor e bondade. Eu sei que parece esquisito, mas você vai me entender. Acho que a gente tem poucos pais e mães aqui, né? Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Uma minoria. Mas eu acho que você vai me entender mesmo assim. E hoje acontece isso pouco em Curitiba. Esses dias eu fui no Big, perto de casa, lá, e tinha uma criança pedindo comida. Mas imagina que está na hora do almoço, você vai fazer comida para sua filha. Se você é mãe, você vai me entender melhor ainda. E se está lá com a hora estourando, pensando que você tem que levar as coisas que faltam para o almoço, e aí você chega no mercado, você vai correndo, você pega o brócolis, você pega uma carne para o almoço correndo, você já passa ali nas coisas que criança gosta de comer, você pega uns pacotes de bolacha recheada, e você vai correndo para o caixa, paga tudo correndo, porque a gente vive correndo hoje. E aí você chega no estacionamento, você abre o porta-mala, começa a jogar as coisas para dentro, e daqui a pouco você ouve uma vozinha do teu lado que fala assim: tia, tem alguma coisa para dar? Quando você olha para o lado, tem uma menininha de 6, 7 anos, toda sujinha, rasgada, da idade da sua filha. E aí você olha para ela e ela fala assim: tia, tem alguma coisa para me dar para eu comer? Eu estou morrendo de fome, eu não comi nada ainda. Aquilo quebra seu coração na hora, se lembra da sua filha. O que você faz? Você nem pensa, você pega uma bolacha recheada daquela e dá para ela. E ela pega a bolacha e fala: obrigada, tia, Deus que ajude. E ela já sai pulandinho de alegria. E aquilo te dá Você fala: cara, eu fiz uma coisa boa. Para quem está com fome, só comer já é bom. Agora imagina uma criança que está com fome, vai comer uma bolacha recheada, que criança adora. Nossa, cara, está no céu a criança. E você lembra que você tem que correr. Você entra no carro, quando você está indo para a sua casa, você vai se olhando no espelho se está bem com você. Você fala: eu fiz uma coisa boa. Eu trouxe alegria para uma criança, eu matei a fome de uma criança. Eu trouxe alegria para uma criança, aquilo renova você. Mas aí você chega em casa, você começa a tirar as compras correndo, enquanto você está tirando as sacolas do carro, chega a sua filhinha. Quando a sua filhinha chega de pijaminha ainda, a primeira cena que você lembra de quem? Da menininha no pátio do mercado. Aí você abraça a sua filha gostoso, aquilo traz aquela lembrança, seu coração se põe sua filha no chão. E com a curiosidade normal de toda criança, ela começa a mexer na sacola e falar: o que você trouxe, mãe? E de repente ela abre uma sacola, ela vê o quê? Bolacha recheada. Ela fala: me dá uma bolacha dessa. E você fala o quê? De jeito nenhum. Você tira a bolacha dela. E ela fala: mãe, mas eu quero a bolacha. Não, só depois do almoço. Mas o que ela quer e o que vai trazer alegria para ela não é o arroz com brócolis e bife. O que vai alegrar o coração da criança é a bolacha recheada. Você fala: não, mas eu não quero, eu quero a bolacha. E você fala o quê? Não. E você guarda a bolacha em cima do armário. Por quê? Porque o amor, ele é muito maior do que a bondade. E amar implica muitas vezes em fazer aquilo que não agrada no momento. Você entendeu a diferença? Querido, em Isaías, capítulo 49, versículo 15, se você quiser abrir rapidinho comigo.
Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16. A Bíblia é muito interessante, isso é uma outra mensagem, mas Deus ele usa a figura da família em toda a Bíblia para se revelar para nós. Quando Deus vai falar do amor dele para conosco, ele se revela como Pai. Quando ele vai falar quem é o papel de Jesus na nossa vida, Jesus é apresentado como o irmão mais velho, aquele que é co-herdeiro das heranças de Deus. E aqui em Isaías acontece a mesma coisa. Talvez o amor, você pode olhar aqui para mim um pouquinho, talvez o mais perto de um amor perfeito que a gente conhece seja o amor de mãe. Porque o amor de mãe é diferente do amor de pai. Não é que seja maior ou menor, mas o amor de mãe é mais doador. Eu tenho 3 filhos pequenos e eu moro no triplex. Aí eu saio da igreja às vezes tarde, chego 1h da manhã em casa, estão os filhos dormindo. O que o pai faz? Chegamos, pega pelo ombrinho, já bota em pé a criança assim. Vamos lá, dá uns tapinhas na bunda, vamos subindo. 3, né? A mãe, ela é capaz de botar os 3 nas costas e levar a escada acima. Então, talvez o mais perto de um amor perfeito e doador que a gente conheça na nossa vida natural seja o amor de mãe. E olha o que esse texto diz. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu jamais me esquecerei de você. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o amor de mãe, esse amor perfeito, doador? Mesmo que uma mãe esqueça do filho que ama, o amor que eu tenho por você supera, e eu jamais vou me esquecer de você. Eu gosto muito de um texto de C.S. Lewis, que ele fala sobre Hebreus 12:8, quando a Bíblia fala que são os filhos genuínos que são corrigidos, e não os filhos bastardos, e ele fala o seguinte sobre esse texto, é bem curtinho, eu queria ler para você. Como salientam as Escrituras, os filhos ilegítimos é que não são disciplinados. Os filhos legítimos que devem levar adiante a tradição da família, esses recebem disciplina. É para pessoas que em nada nos preocupamos que demandamos a felicidade em quaisquer condições. Já para as pessoas com que amamos, nossos amigos, nossos filhos, somos exigentes. E preferimos vê-los sofrer muito a vê-los felizes, segundo os costumes desprezíveis e torpes. Se Deus é amor, Ele é, por definição, algo mais do que a simples benevolência. E a julgar por todos os registros, parece que, embora Ele não raro nos tenha repreendido e condenado, jamais nos considerou com desprezo. Ele nos resgatou com seu amor intolerável, no sentido mais profundo, mais trágico e mais inexorável. Querido, C.S. Lewis é um dos caras que eu mais gosto. Ele casou com 50 e tantos anos já pela primeira vez. E ele casou com uma mulher que tinha câncer nos ossos. Essa foi a paixão da vida dele. E essa mulher ficou viva muito tempo. A maior parte do casamento deles, ela ficou muito doente e logo depois ela morreu. Eu não sei se foi isso que ajudou, mas mais ou menos, se eu não me engano, 6 anos depois ele morreu também, com 63 anos, se eu não me engano. E em meio a tudo isso, esse homem escreveu o seguinte: Deus intenta dar-nos aquilo de que necessitamos, não aquilo que ora achamos que queremos. Uma vez mais, vemo-nos desconcertados diante da benevolência intolerável, diante do excesso, e não da escassez de amor. Eu lembro, querido, de um dia, o pastor Luciano tem uma frase muito interessante, ele diz que o quarto de oração é o lugar não só para a gente conseguir de Deus aquilo que a gente quer, mas é o lugar que Deus consegue da gente aquilo que Ele quer. E eu lembro que um dia eu estava fechado no meu quarto e eu estava passando por uma situação difícil, e eu estava lá tentando aplicar a palavra de fé, dizendo eu creio. E eu fiz aquela leitura interna, falei, Deus, te falar uma coisa de boa. Na real, tá difícil de crer, viu? Eu olho para trás, parece que tudo dá errado. Sabe aquele cara que vê uma luz no fim do túnel, ele fala, é o trem vindo. Que tudo dá errado. Já passou por isso? Você está rindo é porque você passou, né? Eu falei, Deus, eu olho para trás, eu não vejo uma oração respondida, só vejo treta, parece que tudo é errado.
Eu falei, Deus, está difícil de crer. Eu falei, Deus, me ajuda a crer. Eu estava pensando numa oração mística que ia derramar uma fé sobre mim. Mas eu vi Deus falar muito claro comigo. Deus falou, você quer crer mais? Então gasta mais tempo comigo, conhecendo a minha pessoa, o meu caráter, conhecendo quem eu sou. Aí vai ser fácil para você crer. Você sabe que uma das coisas que mais me marcaram, é muito interessante, eu perdi meu pai fez 10 anos, finalzinho do ano passado. E eu vejo que as coisas que mais me marcaram em relação a ele, foram as coisas que parecia que eu nem lembrava. Uma das coisas que meu pai fez e me marcou demais, eu só descobri o quanto isso me marcou depois que meu pai morreu. Eu tinha um problema crônico de garganta quando eu era criança. E muitas vezes eu ficava com a garganta infeccionada, cheguei a ser internado por causa disso. E eu ficava doente com frequência, mas tinha uma coisa boa de ficar doente. É que toda vez que eu ficava doente, quando chegava o final do dia, meu pai trazia para mim um gibi e alguma coisa que eu gostava muito de comer. E eu lembro do meu pai virar à noite, na cama do meu lado, fazendo compressa com água fria na minha cabeça para baixar a febre. E meu pai, muitas vezes, durante essas noites, ele colocava aquela toalha umedecida na minha cabeça, e ele olhava para mim e falava assim, filho, eu devia ter ali 6, 7, 8 anos. E ele falava, filho, se o pai pudesse, eu tirava toda essa dor, todo esse mal-estar que está em você, e eu colocava em mim. E depois que meu pai morreu, isso sempre vinha à minha memória. O amor que meu pai tinha, dizendo, se eu pudesse, eu tirava tudo que está em você, e eu colocava em mim. E depois que meu pai faleceu, minha esposa ficou grávida do Caleb, meu primeiro filho. Eu não tive coragem de contar isso para ninguém. Mas toda a gravidez dela, eu ficava dizendo para mim mesmo, cara, será que eu vou conseguir ter um amor que nem meu pai tinha? Será que eu vou conseguir amar meu filho do jeito que meu pai amava? Será que o dia que meu filho ficar doente, será que eu não vou só dar o remédio e ficar meio indiferente? Será que eu vou conseguir sentar do lado do meu filho e dizer para ele, olha, se o pai pudesse, eu tirava tudo que tem em você, eu colocava em mim? E eu morria de medo de não conseguir amar como meu pai amava. Mas, irmão, o dia que eu entrei naquele centro cirúrgico, e o médico, eu lembro que os amigos falavam assim, não, o homem ele não entende direito o que está acontecendo. Ele só cai a ficha depois. Eu falava, vocês estão por fora. Eu sinto a barriga da minha esposa, estou participando de tudo. Fui em todas as ecografias. Eu falava, não, claro que eu estou sentindo. Mas o dia que eu entrei no centro cirúrgico, e o médico pôs aquela trouxinha azul marinho no meu colo, e eu olhei para aquele bichinho e falei, meu Deus, vou ter que cuidar agora. Cara, vem um amor que você não sabe da onde. Eu tento explicar, eu tento entender isso. Eu acho que é difícil amar algo que não tem rosto, né? Mas quando eu olhei aquela carinha a primeira vez, veio um amor que eu não sabia explicar da onde. Você não sabe explicar, você ama. E eu lembro que a primeira vez que o Caleb teve a primeira infecção de garganta, com os 8 meses, aquele sentimento era um dos sentimentos mais vivos do meu coração. E com toda certeza, se eu tivesse o poder de tirar o que estava nele e colocar em mim, eu colocava. E é esse amor de pai que Jesus entendia que a gente tem que entender. Você sabe que uma história que eu gosto de contar, quando o Caleb estava com 6 meses, me deu uma louca um dia, eu sou sanguíneo, me dá na louca, eu faço as coisas. Eu acordei uma manhã e falei, Dani, eu tive uma ideia, vou lá numa livraria evangélica e vou comprar um daqueles DVD de infantil, tipo Diante do Trono, Aline Barros, e vou dar para ele. Minha esposa é psicóloga com especialização em terapia familiar, e ela falou, Farley, esquece que essa idade ele não assimila ainda. Falei, deixa com o Beck, né? Você está por fora, deixa com o Beck, deixa que eu sei que eu vou fazer. Aí fui, comprei o DVD, vim bem louco, e esses DVDs são uma benção, irmão. Vou te ensinar uma manhã para você que não tem filho. Porque é uma crise. Tua esposa está daquele jeito, não anda. Minha esposa roncava pra caramba quando estava grávida, você torce para nascer. Aí nasce, irmão, não faz nada, só chora e mama. Aí você quer que engatinhe. Aí engatinha, começa a derrubar as coisas.
Aí começa a derrubar as coisas, você fica orando para andar logo, para ficar mais independente. Quando começa a andar, você não protege mais nada na casa. Então é uma crise depois da outra, né? E esses DVDs são uma benção na vida da gente, porque é um minuto de sossego. Você coloca um DVD desse que tem 1h30, e, irmão, eles ficam na paz ali. 1h30 assistindo o negócio, quase hipnótico. Você fala, Deus, 1h30 de alívio. Agora, por outro lado, é tipo o iHop lá. Tinha uns DVD que era 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dia e noite sem cessar, deveria ser o nome do DVD. Meu, tinha um da Aline Barros, cara, que eles assistiram. Cara, eu sei de cor todas as músicas, fala até hoje. Eu lembro que um dia ele pediram para pôr de volta, eu falei, Dani, eu não aguento mais. Eu falei, acho que se eu sair na rua, eu encontrar a Aline Barros, eu dou um soco nela. Né? Eu não aguentava mais, irmão. Mas é benção, é benção. Aí cheguei em casa, comprei o DVD, comprei o Diante do Trono. Aí eu lembro que eu cheguei, já botei o DVD no aparelho e subi correndo pegar ele. Eu lembro que eu peguei o Caleb e eu sentei no sofá, eu cruzei a perna, eu coloquei a bundinha dele aqui, eu colocava meus 2 dedos e ele segurava igual uma moto, assim. Quando começou o DVD a passar, ele começou a fazer assim. Oh! E fazia. Oh! Irmão, eu comecei a chorar, velho. Chorar. E homem chora feio. Porque mulher chora assim, ó. Homem, é difícil chorar, mas quando o homem chora assim. É feio o homem chorando. Não treina, né? Bem nessa hora que eu estou no pior do choro, a Dani desce da escada. Você está chorando? Vontade de falar, não, estou suando pelo olho, né? Eu falei, estou. Ela falou, por que você está chorando? Eu falei, não sei. Irmão, eu estava chorando de amor, cara. Porque meu filho não precisava fazer nada para eu amar. Eu só amava. Agora, esse amor de pai, e é assim que Deus escolhe se revelar para nós, mas muitas vezes a gente quer se relacionar com Deus, não como Deus sendo pai, mas como Deus sendo avô. Sabe qual que é a diferença? A função do avô na vida de uma família é estragar tudo que o pai ensina. Né? Que tudo que tudo que você ensina, cara, pô, por quê? Porque o vô não está preocupado em educar, irmão. O problema de educar é seu. O vô quer o quê? O vô fala assim, ó, eu já eduquei você. Agora o filho eu quero o quê? Brincar, desfrutar, mimar, né? Então tá riscando a parede, o pai fica endemoniado quase. Eu vou falar, ai que bonitinho o desenho, né? Aquilo que deixa o pai louco, faz o vô dar risada, irmão. Por quê? Porque o vô não prepara para lançar para a vida. Quem lança para a vida é o pai. O vô está ali só para mimar, agradar, dar carinho, proteção. Agora Deus não é avô, Deus é pai. Agora é impressionante a capacidade que a gente tem de se agarrar à nossa dor, ao nosso sofrimento, aquilo que Deus permitiu que acontecesse, o que a gente queria que Deus tivesse feito, ou porque Deus disse não, ou porque Deus disse, a gente agarra a dor e não solta. Já sentiu assim? Sabe a impressão que eu tenho? Eu estou falando do meu coração, estou rasgando o meu coração para você. É como se algumas vezes eu quisesse segurar a minha dor para mostrar para Deus como Ele me machucou. O Senhor não respondeu a minha oração. Agora olhe como eu estou mal. E eu vou continuar mal para te convencer. Para você ver como eu fiquei ruim com aquilo que se deixou acontecer. Agora, meus filhos, eu quero encerrar com isso. Meus filhos me ensinaram algo muito especial. Sobre o coração que Jesus apresenta. E o coração que a gente deve ter. Irmão, eu tenho 3 pequenos. Hoje eles estão... O Caleb está com 7, vai fazer 8. A Nicole acabou de fazer 6 e a Louise vai fazer 4, agora no final do mês. Uma escadinha. Irmão, com lei da palmada, sem lei da palmada, lá o pau tora lá em casa, lá leia a Bíblia fala de corrigir o filho, da varada, com lei da palmada, sem lei da palmada, o couro vai comer lá. Né? Então a gente tem alguns parâmetros, quais são? Cara, não obedece, vai ser corrigido. Não vai ser na primeira.
Então, às vezes a gente vai para a igreja, às vezes passa o dia na igreja, e ele está fazendo uma coisa, está olhando, você fala, filho, vem cá. Mano, se você fizer de volta, você vai chegar em casa, você vai ser corrigido. E eles vão te desafiar. Deixa eu falar para você, seus filhos vão te desafiar. Vira essa boca para lá, pastor. Seus filhos vão te desafiar. Para ver como você reage, se ele ganha de você. Aí o que ele vai? Ele faz de volta. Eu chamo, ô bonitão, vem cá. Lembra que eu te falei? Quando você chegar em casa, você vai ser corrigido. Ai, meu Deus do céu. Aí vira um anjo, irmão. Sai o capiroto. Estava de um jeito que dá vontade de botar a mão e falar, saia, guri, deixa o capeta em paz. Aí depois vira um anjo, né? Aí vem de 10 em 10 minutos para você e fala assim, estou obediente, né, pai? Estou obediente, né, pai? Você fala, você está obediente, mas você vai chegar em casa e vai ser corrigido. Não, pai, mas eu estou obedecendo, pai, estou obedecendo. Aí o que chega? Aí o abençoado, cara, para tirar a gente mais da paz ainda, na volta para casa, que é onde ele vai ser corrigido, porque não se corrige em público, o abençoado me dorme no caminho. Aí parece um anjo quando chega em casa. Aí você fala, cara, ele vai esquecer, né? Como que eu vou acordar a criança para corrigir? Aí eu falo, eu amo meu filho demais, para que eu me proteja de não ter que corrigir e isso cause uma falha de caráter nele. E aí não o meu ódio, nem minha raiva, nem minha brabeza, mas o meu amor, fazer eu acordar aquele moleque e falar, sobe lá, vai para o teu quarto que nós precisamos conversar. Ele já vai assim, não pai, não pai, não pai. Com a mão, vamos dizer aqui, tirando as remelas do olho ainda, não pai, não pai. Aí o que você faz, irmão? Eu falo, cara, eu amo você. Eu odeio ter que corrigir você, mas eu te amo demais para não te corrigir. Falo, vira a bunda aí. Às vezes é uma vara, às vezes é um chinelo, às vezes é um crocs, quando é mais psicológico. É placebo. Crocs é placebo. Até quica o crocs quando você... Aí eu viro, eles são tudo branquinho, vira aquela bundinha, parece um pãozinho d'água assim. Aí eu falo, não, pai, não, pai, não, pai, não, pai, não, pai. Eu falo, tira a mão, senão você vai apanhar 2 vezes. Uma na mão, aí quando você assoprar a mão, eu dou na bunda. Ai, pai, não, pai, não, pai, não, pai, não. E aí eu dou aquela que fica a havaiana marcada na bunda. Só que todos os meus filhos fizeram isso, os 3. Depois que eles levavam uma chinelada em amor, sabe o que acontecia? Eles se viravam, me abraçavam e choravam. Sabe por quê? Porque ele pode até desobedecer, ele pode até brigar, ele pode até tentar se proteger, ele pode até tentar rejeitar a correção, mas ele tem um coração rendido. E quando eu corrijo, em vez de ele chorar para o canto, ele faz o quê? Ele recebe o consolo do mesmo pai que corrigiu. E ele me abraçava, todos os 3 fizeram isso. Me abraçavam e choravam no meu colo. Só que às vezes o que a gente faz é que depois de ser corrigido, em vez da gente correr para o colo do Deus que corrigiu, a gente vai para o canto e fica abraçado com a dor. Quando Jesus disse, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua, é porque existia uma confiança completa e absoluta no amor daquele que ele chamava de Pai. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos.